Já vimos que o Senhor é o Criador, o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas. Portanto, ele é o proprietário, ele é o governante, ele é o rei. Uma consequência natural do fato de ser o proprietário, de ser o rei, de ser o Criador, é que esse mesmo Deus administre a justiça. Ele estabeleça a justiça, ele julgue. Vamos ver hoje o Salmo 75. O Salmo 75 fala sobre os juízos de Deus. Veja lá no verso, a partir do verso 1. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto dos homens e falam das tuas maravilhas, dos teus feitos. O verso 2. Sou eu quem julga retamente. E o verso começa dizendo assim: eu escolho o tempo determinado. Isso quer dizer o seguinte, irmãos: o Senhor vai, no tempo determinado, no seu tempo determinado, vai estabelecer o juízo executivo, o juízo do final dos tempos. E ele é o juiz. Aí, dos versos 3 até o verso 6, aconselha aqueles que são orgulhosos, aqueles que são arrogantes, ou melhor, adverte aqueles que são arrogantes. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleço as suas colunas. Digo aos soberbos, veja agora a advertência do Senhor Deus aos soberbos. Não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. O que está dizendo aqui? Não olhe por cima, não se julgue superior. Quando diz o verso aqui assim, não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Não tratem mal as pessoas, não olhem as pessoas por cima, usando bem agora uma frase que os meninos, os jovens usam, não se ache superior aos outros, não sejais arrogantes. Mas o Senhor é o juiz e a um abate e a outro exalta. Na mão do Senhor há um cálice com vinho fervente. O Senhor é juiz, mas ele está com um cálice de vinho fervente. O que é esse cálice de vinho fervente? Esse cálice de vinho fervente é a intensidade da ira do Senhor contra o mal, da fúria do Senhor contra o mal. Veja, na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele a todos os ímpios da terra. Os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Veja, irmãos, que frase pesada, que frase difícil, frase dura para os ímpios. Quanto a mim, anunciarei isso para sempre. Cantarei louvores a Deus de Jacó. Deus vai julgar, irmãos, no fim do mundo, Deus vai julgar e porá fim ao governo do mal. Veja ainda o verso 10. Quebrarei as forças de todos os ímpios, mas as forças dos justos serão exaltados. Vai ser dada uma atribuição segundo a fidelidade para com Deus. Os ímpios serão destruídos e os justos, aqueles que foram justificados por Cristo, serão exaltados. Antes do juízo, irmãos, antes do juízo executivo, a Bíblia apresenta uma avaliação. O Senhor sondando o coração das pessoas, examinando a mente das pessoas. Veja o texto de Salmo 14, 2 e, em paralelo, o texto de Gênesis 6, 5 a 8. Primeiro texto de Salmos. Lá dos céus o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda os seus planos, alguém que deseje ter comunhão com ele. Veja, o Senhor está olhando lá do céu a humanidade, está olhando a mim. Será que o Alfredo quer ter comunhão comigo? O Senhor está julgando, está avaliando, ou melhor, antes do juízo executivo. Ele está fazendo agora um juízo de investigação. Veja os textos de Gênesis que eu havia dito. O Senhor viu a maldade do povo e a integridade de Noé. Quando isso, antes do dilúvio, antes do juízo do dilúvio, antes da destruição por conta do dilúvio.
Ele viu a maldade do povo, mas também viu a integridade de Noé. Portanto, o Senhor estava olhando, o Senhor estava avaliando a humanidade naquele momento terrível que precedia o dilúvio. Ambos os textos mostram que antes da execução do juízo divino sobre o mundo, Deus examina a vida de todos, buscando pessoas a quem ele possa salvar. Esse juízo às vezes é chamado de juízo investigativo, quando Deus defende os justos e decide o destino dos ímpios. Esse não é um juízo de condenação, irmãos. Muitas vezes as pessoas falam, e Satanás faz com que as pessoas pensem assim, o juízo de Deus é para punir as pessoas, o juízo de Deus é para eliminar as pessoas. Não, irmãos, o juízo de Deus é para restabelecer a justiça. O juízo de Deus é para pôr as coisas em ordem, e para pôr as coisas em ordem vai ser preciso extinguir o mal. Veja, como é que funciona esse juízo? Como é que funciona esse julgamento? Primeiro, Deus liberta seu povo dos ímpios e coroa os humildes com a salvação. O Senhor atua no seu povo, libertando dos ímpios e coroando com a salvação. Segundo, os ímpios impenitentes, aqueles que não atenderam aos chamados, aqueles que não buscaram ao Senhor Jesus. Pelo contrário, aqueles que passaram hostilizando os crentes, esses serão destruídos para sempre. Alguns salmos descrevem poeticamente a inutilidade das armas humanas contra o juiz divino. O Senhor também é um Deus perdoador, mas é um Deus perdoador que não é conivente com o pecado, que não vai ser conivente eternamente com o pecado. Portanto, ele vai punir os erros das pessoas. O povo de Deus, não apenas os ímpios, prestará contas para ele. Todos serão julgados. O povo de Deus vai ser julgado, cada elemento do povo de Deus vai ser julgado, assim como cada ser humano que não faz parte do povo de Deus, que não aceitou o plano de Deus, também vai ser julgado. Esse juízo, portanto, para os crentes, deve ser um motivo de alegria, pois vai restabelecer a justiça. Veja, por favor, o texto de Salmos, Salmo 96, versos 10 a 13. Eu vou ler primeiro o verso 9. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Adorar a Deus, adorar a um Deus santo, e tenham temor também por ele. Dizei às nações, o Senhor reina, ele firmou o mundo para que não se abale, ele julgará os povos com equidade. Isso quer dizer o quê, meu? O Senhor Jesus vai julgar os povos com isenção, não vai julgar dando preferências a alguns. Vai fazer um julgamento justo, ao contrário do que vemos constantemente aqui na Terra, julgamentos injustos, julgamento que privilegiam os poderosos, julgamento que são severos demais para os pobres, para os necessitados, mas que são muito fáceis, julgamento muito fáceis para aqueles que têm dinheiro e que podem contratar bons advogados. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Sabe, irmãos, podemos ver nesse verso que o julgamento de Deus, o restabelecimento da justiça, vai fazer com que a natureza se alegre, com que a natureza fique feliz com o restabelecimento do plano original de Deus. Perante a face do Senhor, pois ele vem para julgar a terra, julgará o mundo com retidão e os povos com a sua verdade. Veja, irmãos, essa frase. Nós devíamos ficar muito felizes com essa frase. O Senhor vem. Mas nós devemos também nos sentir responsáveis diante dessa frase. O Senhor vem para julgar. E ele vem para julgar os ímpios e os santos. Será, irmãos, que o meu julgamento, será que eu tenho vivido uma vida, tenho declarado na minha vida que aceitei o Senhor Jesus, portanto posso ficar feliz com esse julgamento, porque temos o Senhor Jesus como a nossa justiça? Esse juízo é para a restauração do projeto original de Deus. E qual era o projeto original de Deus? Vida eterna e feliz. Não era, irmãos, essa vida que muitos levamos, que o mundo leva.
uma vida de dores, de doenças, de morte, de privações, de poluições, de injustiças. Não, uma vida eterna e feliz, conforme está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e 22. A nova terra. Nada a temer para os que estão justificados em Cristo. Nada a temer para mim, nada a temer para você, desde que estejamos justificados em Cristo. Eu quero agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo, que foi feito por mim, que foi feito por cada um de nós. O sacrifício que possibilita a nós, a qualquer um de nós, a qualquer um que quiser, a salvação eterna.